Olá, muito boa tarde. Todos precisamos da imprensa regional. É o lema que alerta para a necessária valorização deste setor da comunicação social ao longo deste ano. Por iniciativa da Associação Portuguesa de Imprensa de Inspiração Cristã e da Associação Portuguesa de Imprensa, está a decorrer o ano da imprensa regional para apelar à valorização dos títulos, dos leitores e para a necessidade de medidas concretas de apoio a muitos jornais. Um tema que hoje analisamos com os presidentes das duas associações do setor, João Palmeiro, Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, e Paulo Ribeiro, Presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui no programa Eclésia, onde também queremos defender o setor da imprensa neste meio televisivo, valorizando de facto a leitura dos títulos regionais. E João Palmeiro, este ano da imprensa regional nasceu no contexto da pandemia e porque era um setor de facto que estava a fragilizar de forma crescente? Era sobretudo um setor que precisava dessa afirmação. Porque, como acontece muitas vezes em Portugal, essa afirmação veio de fora e veio um pouco na consequência daquilo que muitos apontam como sendo um dos males deste setor, mas que neste caso foi o que nos deu o pontapé de saída, que foram estudos feitos pelas redes sociais, sobretudo nos Estados Unidos, mas não só, que mostrou que sempre que desapareciam ou diminuía a influência da imprensa regional em determinadas regiões, o que acontecia era que os cidadãos se desinteressavam pela cidadania e pela vida política. A democracia fica mais fraca. Ficando mesmo, neste caso, em algumas zonas dos Estados Unidos, ficaram desertas eleições, não porque não houvesse votantes, mas porque não havia quem eleger. E porquê é que não havia quem eleger? Porque as pessoas diziam, não sei o que é, não sei o que é que os meus cidadãos querem, o que é que pensam. E, naturalmente, isto, os Estados Unidos têm uma forte importância. Por outro lado, a Universidade da Beira Interior concluiu um estudo que se chama O Deserto de Notícias, que mostrou que hoje 40% dos municípios portugueses já não têm nenhum jornal, nem nenhuma publicação, nem nenhuma rádio local no seu território. E que uma parte já importante destes 40 municípios, destes 40%, às vezes não são os mesmos, claro, mas uma parte importante já não tem nenhum ponto de venda de jornais e revistas no seu território. Isto é muito mais do que um desastre, isto é um cataclismo igual, peço desculpa aos ambientalistas, mas é igual ao do clima, quer dizer, é uma verdadeira preocupação que todos temos que inscrever. E é uma preocupação que a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã também subscreve e alerta, precisamente nessa fragilização da democracia cada vez que um título desaparece. Exatamente, nós temos vindo a alertar de facto para este problema, que é quando desaparece um jornal, é um pouco a democracia também que fica abalada em termos locais. E a nossa preocupação ao termos também lançado, juntamente com a Associação Portuguesa de Imprensa, esta comemoração do ano da imprensa regional, foi de facto para comprovar que efetivamente todos nós precisamos da imprensa regional. Eu digo isto porquê? Porque a pandemia veio efetivamente alicerçar os valores da importância de haver jornalismo local e regional, e isso foi procurado pelas próprias comunidades locais. Porque num período tão difícil que foi o início da pandemia e que está a ser difícil, obviamente, ainda, mas já estamos mais, digamos, habituados ao vírus, mas de acordo com as expectativas que foram criadas junto às comunidades locais, buscaram nos jornais, buscaram na informação regional e local, informação certificada, informação jornalística, esse apoio importante que de outra forma não teriam e não tiveram em termos nacionais, porque obviamente é insubstituível o papel da imprensa regional. Até para saber no Conselho, na região, quantos casos estavam ativos. Claro. E um pormenor importante, peço desculpa João, um pormenor importante foi ao nível da diáspora, ou seja, a imigração, os nossos imigrantes que quiseram encontrar informação
local sobre a sua comunidade de origem, das suas raízes, encontraram na imprensa regional essa informação e daí nós estarmos com esta assertividade. Todos precisamos da imprensa regional e a pandemia veio comprovar isso mesmo. Eu só estava a dizer que a primeira vez que a Direção-Geral de Saúde se confrontou que o dar números nacionais não era o que resolvia a questão das pessoas na sua proximidade, foi quando nós, as duas associações, periodicamente dizíamos à Direção-Geral de Saúde: tem que disponibilizar a informação, porque ainda por cima depois, a nível local, os responsáveis locais tinham muita dificuldade em aceitar só por si, sem instruções da Direção-Geral de Saúde, que pudessem divulgar os números. Portanto, nós sentimos uma onda de interesse e necessidade dessa informação e fomos nós que a transmitimos à Direção-Geral de Saúde. E felizmente que chegou, através de muitos títulos, chegou essa informação às comunidades, não só de surtos, enfim, significativos, mas de situações concretas nas várias regiões. A compra antecipada de publicidade institucional ajudou os títulos à sua subsistência? Nós montámos um sistema, as duas associações, fomos muito assertivas também nessa possibilidade, que foi que andávamos já há muito tempo a exigir ao Governo o cumprimento da lei da publicidade institucional e, de facto, foi uma boa medida que não foi perfeita, obviamente, e permitiu que houvesse uma verba significativa para os órgãos de imprensa regionais e também para as rádios locais. Foi importante ao nível, não veio salvar, obviamente, as quebras de receitas, mas veio dar um sinal, primeiro, que o Estado estava preocupado com a comunicação social regional e local, o que não acontecia até então. E segundo, estávamos no mesmo patamar em termos de acesso à publicidade como estava, o que está legalmente estabelecido, como estava os grandes meios. E essa é uma forma que de facto, enfim, deu ali foi um balão de oxigênio. Eu acho que mais do que não isso, resolveu o problema. Mas eu acho que mais do que isso, mostrou que era possível. Ou seja, em conjunto, as nossas duas organizações, e de uma maneira muito, muito partilhada. O primeiro modelo que houve para a distribuição foi o Paulo que o desenhou. Quer dizer, o primeiro, não foi depois o final, porque depois fomos acrescentando outras questões, mas, portanto, isto foi uma colaboração e uma cooperação muito, muito próxima. A partir do terreno, não é? Também. Mas aqui, a partir do conhecimento que nós tínhamos, sobretudo, como isto. Portanto, o mais importante foi termos mostrado ao Estado, às agências de publicidade, aos investidores, que sim, era possível agarrar, porque nós distribuímos publicidade para 500 publicações. Não foi para 20 grupos ou 10 jornais, não, foram todo o território 500 nacional. Publicações. E, portanto, mostrou que era verdade. E chegámos praticamente ao fim. Portanto, 1 ano e meio depois, dentro daquilo que era o prazo que a resolução do Conselho de Ministros determinava, que era válida por 1 ano e meio, portanto, mais ou menos até agora, e nós temos, dos 500, temos 3 ou 4 casos com questões ainda por resolver, e que são normalmente sempre questões de faturação, dívidas à Segurança Social, faturação mal feita, porque não perceberam de um lado, porque não estavam habituados a faturar para o Estado, porque nunca tinham recebido publicidade. Portanto, foi muito importante. O lado mais triste desta história é, infelizmente sempre, e penso que o Paulo me acompanhará nisso, o pouco interesse que os políticos têm. Políticos nacionais, porque os locais nós sabemos bem o que eles pensam. Porque, repare, não houve aquilo que muitos chamariam a segunda dose, porque houve tantos partidos que protestaram que o Governo estava a influenciar, que o Governo estava... E esta foi uma medida muito útil por tudo isto, que ficou tudo parado à espera que a Inspeção-Geral de Finanças certificasse
que a distribuição que tinha sido feita estava bem feita, que não tinha havido influências, que não tinha havido escolhas, e estamos nisto. Quer dizer, claro, naturalmente, que uma verificação destas, que implica investimentos em 500 empresas do nosso lado, mais nas rádios 300 empresas, mais as que fazem parte dos grupos, quer dizer, é uma coisa que não se faz do pé para a mão. Portanto, é triste que tenham querido usar uma medida que era uma medida que, obviamente, nós nos atravessámos por ela e dissemos, vamos cumprir com todos os princípios para a chicane política, para a discussão política. Resultado, lá estamos outra vez, sem nada. Eis o exemplo como uma boa ideia pode morrer depois dela ter sido aplicada. E nós temos a certeza absoluta que a independência dos títulos, a independência dos meios de comunicação social, nunca foram postos em causa com a questão da publicidade institucional. Como o João Palmeiro, e acompanho a 100%, acabou de dizer, o ruído político, que a propaganda que veio associada a uma boa medida acabou por ficar contaminada e, infelizmente, estamos assim. E deixe-me sublinhar, porque era uma boa medida, parece que estamos a perder um bocadinho de tempo com isto, mas não. Primeiro, era uma medida que nós reclamávamos há 20 anos ou 30 anos. Que se cumpre a lei, não é? Exato. E depois, fizemos tudo o que devia ser complicado, que era, havia uma lei, um enquadramento e tudo isso. O que é que não havia? A execução, porque nunca era possível. Mas uma das coisas que isto nos trouxe, por exemplo, foi uma maior proximidade com as entidades do Estado que compram publicidade. E nós hoje, vê-se uma campanha e estamos imediatamente a telefonar e a perguntar o que é essa campanha. E às vezes recebemos respostas inacreditáveis. Isso é uma campanha que está a ser publicada de borla. Isso, como? Está a ser publicada de borla? Mas quem é que dá borla? Não é bem e tal. Portanto, hoje em dia começa a ser mais difícil não tratar deste assunto da publicidade institucional do Estado como aquilo que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu recomendam, que sendo a maneira mais transparente e a maneira mais certa do Estado apoiar os mídia dos seus países. É uma recomendação conjunta. E acredito que seja, de facto, essencial para muitos títulos essa publicidade. Nós já vamos focar e já vamos falar da relevância destes projetos editoriais. Falámos deste problema da publicidade. Um outro, e desmintam-me se for mentira, mas a distribuição dos títulos é um problema maior que a imprensa enfrenta por chegar tardiamente aos seus leitores? De facto, um dos grandes problemas que tem vindo a agudizar, digamos, a gestão dos jornais regionais, sobretudo, é a questão da distribuição postal. Os Correios... Leva à desistência também de assinantes? Leva à desistência de muitos assinantes. Ou seja, talvez o telespectador não tenha a noção do ponto de vista da gestão, obviamente, particular de um jornal, mas o grosso das receitas é, de facto, a publicidade, o que sustenta um jornal. Depois temos também a parte das vendas e as assinaturas na imprensa regional constituem um grande suporte financeiro que permite custear o funcionamento do próprio jornal, ao nível de pagamento das suas despesas com o pessoal e com todas as outras. Quando um jornal é expedido e demora 3, 4, 5, 6 dias a chegar ao destinatário, fica a mensagem comprometida. Fica, digamos, um elo de confiança que é quebrado entre o leitor e o jornal não tem outra opção a não ser fazer a expedição através dos Correios. E, de facto, os Correios, com a privatização, agudizou-se, de facto, a distribuição. A distribuição é muito morosa, demora imenso tempo e provoca estes constrangimentos, enormes constrangimentos, que temos que combater juntamente com outro problema que é grave para o nosso setor, que é o digital, onde as pessoas estão a abandonar o suporte físico, o suporte papel, para migrarem para o digital. Mas neste momento ainda o digital não compensa financeiramente para que as redações, para que os jornais possam sobreviver. E há leitores que são leitores do papel e assim continuam. Como solucionar este problema, João Palmeiro? Eu costumo dizer que vamos entrar em 2022 com uma tempestade perfeita. Aumento do preço do papel, aumento dos custos de distribuição e aumento dos custos laborais, ainda que mais não seja por efeito e impacto do aumento do salário mínimo nacional, porque, como todos percebemos,
o salário mínimo nacional ficará, em janeiro do ano que vem, igual ao salário de entrada de um jornalista na profissão. Isto não é possível de forma nenhuma, porque depois como é que se luta contra as fake news, como é que se tem pessoas interessadas em lutas difíceis, em arriscar às vezes a sua própria pele, quer dizer, como é que isto é possível? E na imprensa regional, esse arriscar é muito subtil, mas é mais presente, porque as pessoas vão na rua e sabem, é aquele jornalista, olha, foi ele que escreveu mal do Presidente da Câmara, olha, foi não sei o quê. Portanto, da mesma maneira que isto leva à consideração, também aumenta o risco. E depois a pessoa leva para casa o salário mínimo nacional. Quer dizer, num programa deste tamanho é difícil discutir isto, mas este é um problema. Portanto, é o que eu lhe dizia, tempestade perfeita. Onde é que nós podemos atuar? Na questão dos custos laborais, encontrando com o apoio do Sindicato de Jornalistas, que tem sido muito interessado nesta matéria, conforme é natural, encontrar modelos que permitam, de alguma maneira, acomodar no tempo os aumentos que fatalmente vão ter que existir. Em relação ao papel, tentar encontrar com o Governo, porque todo o papel de jornal e de revista é importado. Portanto, aqui não há soluções nacionais que nos permitam encontrar alternativas. Portanto, tentar encontrar com o Governo uma solução. E, em relação à distribuição, a situação é extraordinariamente confusa. Porque, por um lado, nós sabemos que o contrato com os Correios termina, uma vez mais, ele já foi prorrogado o ano passado, no dia 31 de dezembro. Sabemos, porque está publicado em Diário da República, que existe finalmente uma comissão para avaliar e para determinar como é que isto se vai passar. Mas também, para ser sério, eu tenho que dizer que não espero que estas pessoas possam, em 15 dias ou 3 semanas, que é o que falta de tempo útil até ao fim do mês, fazer o que não se fez durante o ano inteiro, que foi negociar com os CTTs. Portanto, vamos entrar num ano outra vez, deste ponto de vista, com incerteza. Esta incerteza tem um impacto muito grande na qualidade do serviço que o Paulo descreveu, porque os próprios Correios não sabem ainda com aquilo que vão contar, portanto, não vão fazer nada para melhorar, não podem fazer nada para melhorar. E, finalmente, outras alternativas que pudéssemos ter, como os outros Correios que existem reconhecidos em Portugal e que têm exatamente o mesmo estatuto dos CTTs, também estão a ultrapassar grandes crises porque estão a ganhar dinheiro naquilo que nós não podemos acompanhar, que é a distribuição de encomendas e a distribuição direta do comércio eletrónico. E não têm capacidade para acompanhar as nossas necessidades, nem tão pouco na distribuição, como eu lhe disse, em pontos de venda e em quiosques. Portanto, é a tempestade perfeita. Logo, havemos de passar. A tempestade há de passar, assim se espera, não é? Não, e nós devemos passar por ela. Nós devemos passar por ela. E nesse processo, o que é que depende dos títulos, o que é que depende da construção de projetos editoriais relevantes e significativos para os leitores? Os títulos vão ter que, digamos, tem que se reinventar, ganhar uma tenacidade ainda maior, uma resiliência maior. Se há coisa que a imprensa regional tem em Portugal é resiliência, de facto. E já tivemos muitas dificuldades, muitos combates e vamos, obviamente, continuar a lutar. Mas é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil do ponto de vista até para termos quadros à altura que sejam remunerados devidamente, conforme o João Palmeira acabou de dizer, e isso é uma preocupação grande que as empresas têm. E sem esses colaboradores é impossível ter bons títulos, ter bons projetos editoriais. Cada vez mais o leitor é exigente. O leitor de hoje não é o leitor de há 30, de há 50 anos, não é? Tem uma outra formação, tem uma outra necessidade, tem uma outra exigência, o que é perfeitamente natural e compreendemos, e também da nossa parte há essa vontade, essa exigência de aperfeiçoarmos na qualidade. E quero também dar uma nota que a migração para o digital tem sido, de facto, uma aposta também da imprensa regional. Existem já bons projetos no digital e as próprias populações reconhecem isso e não passam, obviamente, sem esse acesso à informação.
Mas há um grande problema que está em cima da mesa, que é a iliteracia, que é de facto mediática, que é algo que temos que combater. E isso pertence não só a nós, mas também ao Estado, conforme até o Parlamento Europeu já deu nota forte, tendo em conta que devem ser constituídos mecanismos eficazes contra a desinformação. E aí o jornalismo é de facto a pedra basilar, ou neste caso a pedra angular, para suportar um bom sistema que lute contra a desinformação. Que papel as associações levam por diante? Eu diria que, para além de tudo o que o Paulo disse, as associações têm que mostrar que estão ao lado dos editores. Porque, repare, perguntou como representam-nos logo, não é? Não só representar, estão ao lado, são consultores, são conselheiros. Perguntou o que é que eles podem fazer com esta tempestade perfeita. Pois eu já recebi muitas perguntas. Vou aumentar o preço do jornal, vou diminuir o número de páginas, vou mudar o tamanho do jornal, vou aumentar a periodicidade. Portanto, tudo isto. E a maior parte daqueles que me perguntam não têm dados reais, dados de management económicos, para saber que impactos é que cada uma destas coisas tem na sua atividade e, sobretudo, na sua relação com os leitores. Portanto, o que depende deles é fazer um jornal melhor ou pior. Nós temos que esclarecer, temos que ajudar. Depois tem, como o Paulo disse, a transição para o digital, que é muito importante, que tem sido uma coisa que cada um tem feito à medida daquilo que é capaz. Conseguimos convencer a Universidade de Aveiro e o Parque de Inovação e Ciência de Aveiro a criar um centro de apoio para a transição para o digital na perspectiva da capacitação. Vamos apresentar isso no próximo dia 16, no Dia Nacional da Imprensa, e, portanto, vamos fazer o quê? Ajudar, aconselhar. Olha, o que é que quero fazer? Isso é o editor que tem que saber. Eu quero estar nos telefones, eu quero estar nos computadores. Isso é uma decisão dele. Nós podemos dizer o que é que pensamos. E então tem que começar desde o responsável pela publicidade ao responsável pela contabilidade. Porque nós esquecemos muitas vezes, o responsável pela contabilidade nestas empresas é uma espécie de gestor financeiro, é uma espécie de gestor de tudo, eu diria, porque ele é que tem que dizer onde é que está o dinheiro, quer dizer, e depois quando não tem, vai pedir ao editor, é preciso arranjar o dinheiro. Portanto, todas estas tarefas têm que ser ajudadas a compreender como é que se faz o negócio no digital. E propor alguns modelos de negócios digital que ajudem a passar esta crise. Muito brevemente, o 16 de dezembro será o encerramento deste ano da imprensa regional. Vamos apresentar o balanço do que foi este ano da imprensa regional. Ano português da imprensa regional, todos precisamos da imprensa regional. Esperemos que seja positivo e que traga melhores dias para ultrapassar essa tempestade perfeita de que falava o João. Muito obrigado, Paulo Ribeiro, João Palmeiro, obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Esta noite acompanhe o nosso programa na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.